Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio especial do Magistral Talks, que está acontecendo aqui no PharmaShare 2026. E neste episódio, nós temos como convidado aqui Rodolfo Campitelli, ou como é que é mais conhecido como? Rhodes Campitelli. Rhodes Campitelli. E aí, quem que é Rhodes Campitelli, rapaz? Obrigado por aceitar o nosso convite, Rhodes Campitelli. Obrigado, Júlio. Rhodes Campitelli. Eu brinco que assim, meu nome é Rodolfo. Rodolfo é um nome de avô, né? Eu brinco já que dificilmente eu encontro algum Rodolfo. Hoje, inclusive, encontrei um na palestra, tinha um Rodolfo. Mas, como eu ainda não sou avô, sou pai, então todo mundo me chama de Rhodes. Né? Então, Rhodes Campitelli é motociclista. Eu sou cachacista, adoro uma cachaçinha. Sou publicitário por formação, mas administrador e gestor por vocação. E hoje eu atuo, minha missão é ajudar empreendedores a transformarem suas vidas por meio do M&A. Então, basicamente, eu preparo empresas, ajudo empresas a crescerem, a se prepararem para conseguirem ter eventos de liquidez, fazer fusões, aquisições e, consequentemente, aí utilizar dessa ferramenta para crescer ou para mesmo gerar valor para suas próprias vidas pessoais. Pô, e aí na hora que a gente estava conversando com o bastidor, eu falei, desculpa minha ignorância, eu não conhecia muito o termo que você estava compartilhando aqui. E quando foi vamos dizer, você despertar assim, falou, vou para esse foco, eu estou enxergando isso, esse propósito de ver que as empresas precisam disso. Quando que foi assim que você viu isso, Rodolfo? Cara, basicamente... Eu tive um chamado, eu brinco que foi um chamado na minha vida, porque basicamente eu trabalhei aproximadamente aí uns 22 anos no mercado corporativo, entre ser CLT, executivo, depois empreendi por quase 10 anos. E um dia, logo depois da pandemia, eu vi uma matéria que me chamou muito a atenção, que foi que o Brasil tinha tido a pior década econômica dos últimos 120 anos. É isso mesmo, para você que está assistindo e era economicamente ativo entre 2011 e 2020, sim, somos a pior geração de crescimento econômico do Brasil. Tá? Crescemos, assim, praticamente empatamos, né? Assim, não houve crescimento econômico nessa década. E eu que cresci escutando que os anos 80 eram os anos perdidos, eu vivi os anos realmente perdidos, que foi o ano entre 2011 e 2020. Eu era sócio de uma empresa e acabei saindo da sociedade e dentro dessa mudança, né, de sociedade eu pensei muito qual seria meu próximo passo. Né? E aí o meu próximo passo eu entendi que onde gerava valor era conseguir ajudar empreendedores a crescerem, a preparar os seus negócios, porque foi isso que eu fiz ao longo de 20 anos, né, atendendo os meus clientes, atendendo minhas empresas. E eu falei, aqui tem uma oportunidade de ajudar a ter uma expansão de consciência desses empreendedores e fazerem com que eles percebam que o maior patrimônio que eles têm da vida é a sua empresa. Então, esse tem sido aí a minha jornada e por isso que hoje existe a Boost by Pipeline Capital, que é a empresa que eu opero e onde a gente trabalha para preparar as empresas para que elas consigam atingir o melhor valor possível numa transação. Poxa, que legal, Rodolfo. E isso para o mercado magistral, a hora que você viu, você falou, opa, como toda empresa no Brasil, magistral, você falou, pô, é diferente? Ou é muito parecido com as outras empresas de outros setores? Não, é diferente. É diferente. Eu acho que tem uma questão desse mercado, assim, fiquei bastante honrado e me senti privilegiado de ser convidado para palestrar no evento. Primeira vez que eu tive aqui, assim, um evento incrível, super bem organizado. E a indústria é uma indústria muito próspera, o mercado magistral, né? Então, assim, cara, ele tem um footprint que a gente chama, né? Uma capilaridade no Brasil inteiro. Então, eu encontrei gente aqui, cara, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, de múltiplos mercados. Mas ele tem uma característica que é, efetivamente, a falta de consolidação, né? Então, você tem um mercado extremamente pulverizado, um mercado que é formado por farmácias que, quando são grandes, tem 4, 5 unidades, né? Pô, 10, o cara é o grande, assim, o grande varejo, digamos assim, do mercado. E quando você
compara com outras indústrias, até com a própria indústria farmacêutica né, mais conhecida, você tem grandes redes, você tem grandes consolidações. Então aqui a gente tem muito mercado, um mercado bilionário no Brasil, mas que ele está completamente fragmentado. E boa parte dessa fragmentação, ela está relacionada, digamos assim, né, com a falta de consciência patrimonial que o próprio empreendedor tem, né? Encontrei gente fantástica aqui e que tem 30 anos de farmácia, né? Que tem 30 anos de um negócio e que se tivesse utilizado, por exemplo, uma ferramenta de se preparar para crescer de maneira inorgânica, comprando outras farmácias, fazendo aquisições, hoje com certeza seria muito maior. Então é um mercado que tem uma oportunidade enorme, mas ao mesmo tempo tem um desconhecimento muito grande, né? Então grande parte do meu conteúdo hoje foi expandir a consciência aí das dezenas de pessoas que acompanharam minha palestra. Poxa, que demais isso. Ô, Rodolfo, para você que está chegando no mercado, esses 2 pontos que você citou agora, né? O mercado magistral tem a parte de sucessores também, que agora é um grande desafio para eles estão mais velhos agora, de quem eu vou colocar. E fora o consumidor que não tem conhecimento do mercado magistral ainda, né? Que igual você falou, você está chegando agora. Você tinha essa dimensão do que era o mercado antes? Assim, antes do mercado? Eu sei que é a primeira vez que você está em contato, mas você tinha ideia que era isso ou você imaginava uma outra coisa? Não tinha ideia. Não tinha ideia. Eu brinco que tem coisas que o status quo tá na sua cabeça, né? Então, assim, ao mesmo tempo, assim, eu vou lá em várias outras indústrias, você vai viajar, várias cidades, você vê a mesma marca, farmácia, loja de roupa. Então, quando o mercado magistral ele é fragmentado, você não tem esse impacto do ponto de vista de marca, de passar por vários lugares e ver mesma marca. Então, mas a hora que você vai entender o mercado, ver a dimensão, ver num evento e começa a entender a capacidade e o tamanho que esse mercado tem, realmente é muito significativo inclusive para o empreendedorismo dentro do Brasil, sabe? Sim, sim. E olhando para a segunda perspectiva da sua pergunta, que é em relação à sucessão, eu fui muito provocativo no meu conteúdo, porque de um modo geral, a sucessão no Brasil é um grande desafio, né? Só 15% mais ou menos das empresas, de uma maneira geral, tá? Elas têm sucesso e chegam na terceira geração de sucessão. Caraca, meu. E assim, você é dono da farmácia, você é dono da empresa, eu te diria 3 coisas. Ou você vai vender a sua empresa, ou você vai fechar a sua empresa, ou você vai fazer uma sucessão na sua empresa, né? Vai ter que passar o bastão. Mas eu não quero. Mas sinto lhe dizer, mas todo empreendedor ele tem um ciclo de vida. Nem que seja o ciclo da vida. Porque, não sei, já te deram a notícia, mas infelizmente, até para você que está em casa, a gente vai morrer. Não tem como. Né? Não tem como. Então, é importante que a gente... mas eu não quero vender minha empresa. Não tem problema. Não quero comprar uma empresa. Também não tem problema. Mas esteja preparado. Porque se a oportunidade aparecer, ou se tiver a possibilidade, você tem que ter efetivamente o estoque de soluções de ferramentas muito bem geridas dentro da tua empresa. Nossa, perfeito, perfeito. Ô Rodolfo, e se você fosse dar 3 dicas aqui, 3 pontos importantes para a farmácia magistral que está nos ouvindo aqui, que pontos da sua palestra que você falou, esses 3 pontos da minha palestra vocês têm que ficar atento aí. Vamos refletir. É uma pergunta boa, né? Só 3 coisas? Só 3 coisas ou pontos? Aqui você vai falar, tem muito mais. Não. Ou uma que você fala assim... Pra quem acompanhou lá o conteúdo, foram mais de 3 coisas. Mais de 3 coisas. É difícil escolher, né? Mas ou você pode também falar assim, Júlio, eu acho que essa aqui é uma que a... Não, mas eu escolhi aqui. Vamos escolher uma. Eu acredito bastante que a primeira coisa é você, como empreendedor desse mercado, você precisa saber o seu valor. Boa. Boa. Procure profissionais, faça uma avaliação realmente profissional da sua empresa, não acredite nas calculadoras de internet, faça realmente um trabalho, porque se você não sabe o valor do seu negócio, você terceiriza a responsabilidade para o outro, e aí o outro vai precificar você com a régua dele, né?
Então a primeira coisa que eu diria é esse ponto. Né? Certo. Os outros 2 pontos estão muito relacionados à cultura, práticas e rituais dentro da empresa. Eu brinco assim, todo mundo fala assim, mas o que é deal breaker, que a gente chama no mercado? Assim, é aquela coisa que não permite que o negócio aconteça. Né? Entendi. E muita gente fala assim, a parte financeira é um deal breaker. E você tem que... Eu vou falar das questões financeiras, mas mesmo que você tenha 2 companhias, 2 empresas que financeiramente estão muito boas, você tem um desafio que é o jeito que você faz. Eu tenho o restaurante A e o B, a farmácia A ou B, a loja A ou B, não importa. Se um trabalha de um jeito, outro trabalha do outro, a hora que você junta essas coisas, você vai trazer um conflito muito grande. Então, cultura, rituais, valores, princípios do seu negócio, você tem que ter muita clareza da sua empresa. Cara, e a terceira, aqui é um meio by the book, não dá para tocar uma empresa, não dá para fazer um processo de preparação em M&A se você não tiver de maneira impecável realmente a tua questão financeira. Então, assim, o teu planejamento financeiro, a tua controladoria, a tua tesouraria, tudo tem que funcionar de uma maneira realmente, assim... É o pilar que não pode faltar, né? Cara, esse aí não tem como, né, Rodolfo? Não tem como. Então, assim, esse não é nenhuma dica, né? Não assim, é o by the book que você precisa fazer. Então, saiba o valor da sua empresa, determine com clareza exatamente como que sua empresa funciona do ponto de vista de cultura, de processos, de rituais, de métodos, para que você não tenha conflitos no seu crescimento inorgânico. E 3, deixa seu financeiro tinindo. Nossa, tem que perfeito. fazer isso. Rodolfo, obrigado por compartilhar esses 3 pontos. E pra gente encerrar aqui, é o seu primeiro ano no PharmaShare. Sim. O que te marcou nessa edição aqui? Do PharmaShare 2026, Rodolfo? O que você fala, vindo aqui a primeira vez, isso me... A primeira coisa que eu queria dizer é que é o primeiro, mas não o último. Boa! Essa eu tenho uma certeza disso. Vai. Foi uma tarde espetacular aqui com conteúdo. E, cara, o que eu vi aqui foi gente muito interessada. Legal, Foi gente muito comprometida, gente muito curiosa. Muitas pessoas que eu conversei aqui me procuraram para conversar. Assim, realmente o desafio que foi de trazer consciência para as pessoas que escutaram foi muito legal. Então eu senti uma abertura muito grande de todos os participantes, com inúmeras pessoas que eu conversei. E isso é muito relevante num processo de protagonismo e liderança intelectual de um setor. Não basta simplesmente trazer o setor para cá. É importante trazer um setor que esteja disposto, com energia, para aprender e para depois aplicar todos os aprendizados que estão aqui. Então, esse é o aprendizado que eu tive nessa tarde. E estou muito animado já para poder repetir a dose nos próximos anos. E vai repetir com certeza. É igual aquela frase, assim seja e assim será. Isso já está feito, já era então. Muito bom. Rodolfo, muito obrigado pelo seu tempo. Pessoal aí de casa, fica com a gente que tem mais episódios que vai rolar daqui a pouco. E agradeço a atenção de vocês aí, não é mesmo, Rodolfo? Pessoal, um beijão e até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.